O Pod GT30 tem o apoio do Super da Aqua, o Super do Bom Atendimento. Bandeira Insumos, há 30 anos oferecendo o melhor em sementes, adubos e defensivos agrícolas. Museu Beer, há 10 anos a conveniência mais completa da cidade. Brand, conectando pessoas a seus sonhos. Ernesto Barbearia, cortes que contam histórias. MyFit Academia, a sua melhor versão. Lune Burger, a gente não muda o mapa, mas garante o melhor destino. Silvac Materiais Elétricos. Tudo o que você procura em materiais elétricos, na Silvac você encontra. Olá, eu sou Alan Krasma e está começando mais um Pod GT30. Bom, olá pessoal, eu sou o Ernesto e estamos hoje com Jaqueline Scalabrin. Poderia se apresentar para nós, Jaqueline? Eu sou Jaqueline Marafon Scalabrin, sou psicóloga, sou de Marmeleiro. Olha só. Jaque, há quanto tempo na psicologia? São 10 anos já. 10 anos. Então eu me formei em 2015 pela FADEP, Faculdade de Pato Branco, que agora é Unimater, se eu não me engano, mudou o nome, né? E desde que eu me formei eu já comecei a atuar em Marmeleiro com a Mari, consultório de psicologia. Já abri meu primeiro consultório e aí sempre continuei atuando na área clínica, já atuei na PAI da cidade de Verê, já dei aula de psicologia em cursos profissionalizantes em Beltrão, na escola ESEI, por exemplo, e sempre com a clínica. Concomitantemente, né, com a clínica, sempre mantendo a clínica. E em 2019 eu comecei a atuar na área da psicologia forense, que é como auxiliar de justiça. Então, é um psicólogo cadastrado nos auxiliares de justiça do Paraná. Então, desde 2019 eu atuo nessa área também. Nas comarcas aqui de Marmeleiro, 2 vizinhos, normalmente eu vou para 2 vizinhos também, e aí eu realizo perícia com essas crianças, né? Então é uma sub-área, mas sempre com a clínica em primeiro lugar. Sempre quis seguir a linha clínica? Sempre. Desde a faculdade eu fazia muito, porque na faculdade a gente tem muito estágio, né? Estágio supervisionado, e no último ano praticamente é muito estágio, então sempre tem as divisões por campo de estágio, psicologia escolar, psicologia clínica, hospitalar, e eu sempre ficava na clínica. Então eu desde a faculdade, né, fui seguindo na clínica, me identifiquei com a clínica e depois segui. Atualmente o meu consultório fica anexo à minha casa. É a Mari, consultório de psicologia, na rua Isidoro Lírio Flá, 654, centro aqui de Marmeleiro. A psicologia, como a gente conversava, ela tem várias e várias ramificações, né? Então, se a gente fosse seguir, teria várias linhas para conversar. Sim. Hoje a gente, por ser algo muito atual, hoje nós vamos seguir aí a linha do Setembro Amarelo, né? Sim. Que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Isso mesmo. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente como é essa atuação da psicologia nesse mês específico, um mês que é trabalhado muito essa questão da prevenção, né? Sim. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que começou em 2014 e se estendeu. É muito importante porque é uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Então, nesse mês existem mais mídias, existem mais informações sobre esse tema, mas é importante todos os anos, todos os meses, eu digo, né, do ano, a gente está sempre falando sobre a valorização da vida e contra o suicídio. Infelizmente, existem um número bem alto, os índices são altos de suicídio, né, no Brasil e no mundo, entre adolescentes e adultos. Então, é como se fosse uma pandemia silenciosa, que na nossa pandemia, a gente teve acesso aos números, acesso aos casos, então a gente
além de visualizar, nós somos rodeados de informações, né? Mesmo estando fechados, né? Mais reclusos em casa. E o Setembro Amarelo sempre existiu desde 2014, porém de uma forma assim mais silenciosa, mais velada, né? Não era tão divulgado. Não era tão divulgado. O que aconteceu também antes de 2014? Existia sim já essa informação, já existiam esses índices, porém é uma linha muito tênue, é muito delicado falar sobre esses aspectos do suicídio, né? É um fenômeno assim multifacetado o suicídio, porque ele envolve vários fatores. E uma coisa que a gente pode afirmar, o psicólogo tem a certeza, é que o suicida, ele nunca quer acabar com a vida, mas ele quer acabar com a dor. Existe uma dor muito grande, né? E a dor de cada um é muito subjetiva, porque não existe unidade de medida para a dor. É algo muito individual, né? Exatamente. A minha dor não pode ser maior que a sua ou menor que a sua, né? Não tem uma unidade de medida. Então, cada um sente de uma forma, por isso o sujeito ele precisa ser analisado de forma sempre individual. Então, as dificuldades, né, de se falar de um tema tão complexo, a única certeza que a gente tem é essa, que a gente pode falar com certeza sobre o Setembro Amarelo, que o suicida busca acabar com a dor e não com a vida. Mas acabando com a vida, ele tem aquela ideia, né? Pronto, solucionei meu problema acabou. No entanto, esse término gera outros problemas, porque aí a dor que fica para os familiares, né? Aquele sentimento de eu poderia ter feito alguma coisa. Impotência, né? Porque eu não fiz, eu não falei. E às vezes é um trauma que para quem fica é algo que também é pro resto da vida. Exatamente, né? Com certeza né? Porque a pessoa vai se questionar, existem muitos tabus ainda sobre falas que são pedidos de ajuda, até a gente fala que são os sinais de alerta, né? Como a gente deve prestar atenção nos sinais de alerta, que muitas vezes essa pessoa já está pedindo ajuda, às vezes há muito tempo, mas a gente às vezes não sabe interpretar esse pedido. Então são os tabus. Por exemplo, quem fala sobre suicídio não vai praticar suicídio. É um tabu. Porque algumas pessoas falam, praticam, outras falam e não praticam. Algumas pessoas também acham que é para chamar atenção. Então, tudo isso é muito delicado, né? Na dúvida, eu sempre oriento, né, pacientes, famílias que procuram com essa demanda, como lidar com isso. Muitos adolescentes que já tentaram algumas vezes, estão em tratamento psicológico. Eu gosto de chamar a família e dar essa orientação familiar, de que sempre fique atento, em alerta, porque desmascar esses tabus de que é para chamar atenção, de que só fala, mas não faz, porque tudo isso não ajuda, né? São sinais de alerta. Então, a gente precisa ter uma outra leitura sobre isso. Abrir mais os olhos para as nossas crianças e adolescentes, então. Isso. Ouvir mais eles. Exatamente, porque pode sim ser um sinal, um pedido de ajuda velado, da forma deles, né? Até mesmo adolescentes e até mesmo adultos, né? Então, os sinais de alerta, os principais, assim, são a reclusão, quando essa criança, adolescente ou adulto, ele fica mais isolado, isolamento, né? Fica mais isolado. Uma coisa que eu acho muito perigosa e que a gente vê muito atualmente, uma crescente assim, entre crianças e adolescentes, é ficar muitas horas no quarto sob controle das telas, celulares, notebooks, tablets, videogames até mesmo, jogos em rede, né? O ideal é que os pais sempre estejam atentos, né, ao que o que está jogando, com quem está jogando. A gente sabe que esses jogos têm pode ter, né, muitos adultos, pode ter outras intenções atrás desses jogos, e também cuidar o tempo de tela, que o ideal
é 2 horas por dia para uma criança ficar sob controle das telas, né? E ainda com o conteúdo adequado para a idade dela. Supervisionado sempre. Exatamente, né? Porque a gente não sabe, olha quantos desafios que a internet vem propondo. Não sei se vocês lembram, Baleia Azul, né? Alguns desafios que lançavam nas redes ali, sujeitando a criança, às vezes, a pejorativo também, nudez infantil. Eu lembro que teve alguns casos também que começaram a vazar, que os pedófilos falavam que se não fizessem a brincadeira, iam acabar soltando as fotos na internet, né? Isso, querendo exatamente. ou não, a criança não está preparada também para um discurso desse, né? Não sabe o que fazer, como reagir, né? Exatamente. E tem jogos, por exemplo, o Roblox, é um jogo que as crianças gostam muito, e ele é um jogo, sim, que ele pode ser muito interativo, muito estimular a criatividade, muito bacana. Porém, muitos adultos também jogam. Então, eles lá dentro do jogo, eles têm nomes como se fossem apelidos, né? Então, a gente não sabe. É interessante que as crianças joguem com coleguinhas que elas conheçam já, né? Mesmo dentro desse jogo. Porque aí, se elas jogam aberto, né? Pode vir um adulto solicitar. Até nesse Roblox tem os bonequinhos, né? E alguns adultos usam o seu bonequinho lá para fazer cenas pornográficas, né? Induzindo, por exemplo, ao ato sexual com outro bonequinho. Então, se a criança ela está ali, ela vai ver e pode começar a fazer também, né? Esse mundo digital é bem complicado, porque às vezes a criança, Sim. o adolescente, ela entra ali e os pais não têm acesso a isso, algo que às vezes fica privado se não haver esse controle, né? Exatamente. Uhum. E a gente iniciou aí conversando sobre o suicídio, a gente vai seguir nessa linha, mas me pareceu muito automático a gente chegar na faixa etária do adolescente e a criança. Chama atenção os números, as porcentagens, como vem aumentando o número de suicídio entre adolescentes, né? Isso, Alan, muito, muito. Até outra questão, sabe, que eu faço um link com o suicídio, como prevenção, é a questão assim. O bullying, a gente sabe que sempre existiu, existe, né? Só que o bullying, esse comportamento do bullying, né? Ele está aumentando, assim, de uma forma tão, eu vejo assim, tão impiedosa, tão má sobre as crianças, sabe? Ele está ficando cada vez, assim... mais pesado. Pesado. Um bullying pesado, né? Então, ele está justamente porque... Porque a criança ela vai praticar bullying baseada no repertório dela, né? Ao que ela vê, ao que ela assiste, ao que ela lê, ao que ela ouve. Então, a criança que pratica bullying, né? Provavelmente ele foi bullyingado de uma forma muito intensa, ou ele tem acesso a essa informação, né? Então, o bullying não parece um agravante, mas é um agravante entre as crianças e adolescentes, porque isso vai fazer com que a criança, o adolescente que é bullyingado, vai diminuir a autoestima, vai passar a acreditar que aquilo é uma verdade, né? Até porque muitas brincadeiras de bullying envolvem agressão física, verbal também, né? Verbal constante, mas agressão física com a criança. Então, ele passa a se achar fraco, burro e outros adjetivos, né, negativos que são impostos àquela criança, aquele adolescente que se destaca. Às vezes é uma questão de altura, às vezes é uma questão de peso, né, um cabelo diferente, né, por mais que a gente tenha todo um lado agora mais, assim, de cultura, de diversidade nas escolas, ainda o bullying existe de uma forma tão pesada, né, tão assim, maldosa, eu vejo, sabe? Ainda mais na parte infantil, né, porque a criança não sabe, às vezes, a gravidade daquilo que ela está repetindo, que ela já ouviu, né? Ela não sabe o impacto que proporciona na outra criança. Exatamente, ela passa a replicar coisas que ela ouve do ambiente dela, né? E o bullying hoje, a gente entra no meio digital também, né? Hoje pega um adolescente, às vezes o bullying era muito individualizado na nossa época, da escola, ficava ali,
humilhava e tal, mas às vezes ficava ali. Hoje vai para as redes sociais e dali para frente não se há mais um controle de até onde vai chegar isso, né? Isso, exatamente. Até apelidos maldosos, eles se dão apelidos muito maldosos, porque existem apelidos que podem ser saudáveis, engraçados, e isso é bom, é legal, é divertido. Mas existem apelidos maldosos, então o limite é sempre assim, se afeta o outro, afetou o outro, ele não gosta, entra no campo do bullying, né? Já é bullying. Então, se afeta o outro, já é bullying, porque o outro não gosta, não permite, não quer aquilo, né? Então, e acontece justamente ao contrário, quando o outro não gosta, não quer. Aí que o bullying é feito e pega o apelido. Toma força. Isso, fazendo com que essa criança, esse adolescente fique irado, nervoso, fique frustrado e outras coisas, né? Pode afetar até o desempenho escolar, por exemplo. Acaba influenciando Se na vida recusa adulta, né? de ir para a escola. E isso interfere na vida adulta, nos relacionamentos. Outro ponto que você falou de influência, assim, que eu lembrei, que é uma questão do suicídio também, para a gente ficar alerta, os pais, a rede de apoio, quem estiver, né, quem tiver acesso a essa informação, ficar alerta. Outro ponto, assim, que a gente precisa prestar muita atenção, e que aumentou significativamente na infância e na adolescência, é as dificuldades de lidar com a frustração. Então, as crianças e adolescentes, eles têm, na sua maioria, uma grande dificuldade de lidar com as frustrações, do enfrentamento à frustração. De receber o não do adulto ou na escola mesmo, né? Isso, de receber não, de receber Mas limites. Isso surge do quê? Então, Alan, é uma questão bem delicada, subjetiva, né, e que merece uma análise maior, mas de uma forma geral, o que eu posso falar sobre a frustração? A criança e adolescente que foi exposto a dificuldades, assim, dificuldades, limites, que teve imposição de limites, que teve uma educação mais regrada pelos pais, que foi imposto limites, regras, ela vai ter uma facilidade maior de lidar com a frustração. Porque recebeu o não em casa, recebeu o não no seu ambiente, seguiu regras, limites, imposições culturais, que são aquelas que você precisa fazer porque tem que fazer dentro da família. A tua família faz e você faz. E, infelizmente, atualmente, o que acontece é o contrário. A criança é hierarquizada, assim, sabe? Ela tá no topo da pirâmide. No pedestal. Então, ela decide, eu não quero. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, não quero. A criança tem um poder de decisão, claro, ela deve ser ouvida, a opinião dela, com certeza. Isso é muito saudável. Mas existem os combinados, né? Até onde seja saudável para ela também, né? Isso, né? Até porque ela precisa desse adulto como uma representação, né? Do que é certo, do que é errado. Então, muitos pais acreditam ainda que deixar a criança escolher é uma forma de amor. Colocar ela no centro das decisões sobre a sua vida é uma forma de amor. Mas, na verdade, não é. Porque ela não tem ainda essa capacidade psíquica para a decisão do que é bom, do que é certo, do que é errado, né? É a impressão que faz que os pais, né, os um pouco mais antigos, tiveram uma cultura de ser muito, muito rígida. Não, para o meu filho eu quero fazer tudo diferente. Isso. E daí vai ocorrendo o oposto, só que inverso. É uma mudança muito drástica, né? Muito radical, exatamente, Alan. É difícil manter o equilíbrio? É difícil, mas é o ideal, né? A gente buscar esse equilíbrio, ouvir sim a criança, mas também interferir, né? No sentido de que em alguns momentos a gente pode fazer sim negociações, né? Do que ela quer, do que precisa ser feito, mas que ela saiba que existe um pai, uma mãe, uma hierarquia antes dela,
que vão decidir sobre ela, né? Sempre Para o prezando melhor. bem-estar. Exatamente. Não se parece que hoje a nossa sociedade, daí já vem desde a criança, ela tem essa dificuldade com a disciplina em si. Exatamente. Parece que tudo que é disciplina é rígido, é algo excessivo, é tudo, parece que se tomou uma dimensão que não é isso, né? Exatamente, Alan. E nas escolas a gente verifica, né? Eu fico tendo essa informação através dos pais no consultório, essa dificuldade, porque aí a criança que não tem essa limitação em casa, ela não sabe lidar com as frustrações, ela tem dificuldades na escola, ela vai ter dificuldades num grupo de jovens, ela vai ter dificuldade posteriormente no trabalho, numa Qualquer convívio relação social, né? afetiva, exatamente. Porque aí ela não sabe lidar, né, com o não, com o momento do chega, do parar, ou respeitar uma hierarquia, por exemplo, na escola, professores, diretores, no trabalho, chefes, líderes, relações sociais, né, enfim, qualquer grupo, ela vai ter uma dificuldade para respeitar ordens, né, isso é um problema. Então, o aprendizado precisa começar mesmo em casa, né, com os pais. Os pais precisam entender que eles têm, sim, essa autoridade e essa capacidade para assim fazer, né? Porque isso, como falou, sai de casa, né? Hoje se você não consegue manter um respeito, essa hierarquia, essa disciplina com teu pai e com a mãe, amanhã você não consegue manter isso com teu professor, com teu patrão, com teu... E aí, Alan, o que acontece? Por que isso pode ser um alerta para o suicídio? Porque muitos adolescentes, nós temos exemplos no nosso município que ocorreu, eu lembro ano passado aqui, foi um jovem do interior ali de Renascença, talvez vocês vão lembrar também. Mas não só ele, já ocorreu muitos casos e ocorre, né, a todo momento, jovens de 14, 15, 16, 18 anos, que não sabem lidar com as frustrações, não sabem lidar com as emoções negativas, em relações afetivas, quando recebem um não gosto mais de você, não quero mais ser teu amigo, não quero ser teu namorado, não quero ser tua namorada, o que acontece? Muitas vezes, no momento de desespero, eles acabam tirando a própria vida. Não chega a ser o caso tipo, de uma depressão ali que a pessoa vem acompanhando há algum tempo, já vem desenvolvendo. Às vezes é somente emocional, é momentâneo mesmo. Pode ser momentâneo, um impulso do momento, porque a dor, sabe, não desclassificando a dor do suicida. Porque, claro, esse jovem que praticou o ato, assim, nesse impulso, com certeza ele estava sentindo uma dor, assim, tremenda, né? Uma dor assim que ele não conseguiu lidar com aquilo, não conseguiu nem falar, nem buscar ajuda. Não se imaginava saindo daquilo também. E no impulso, pensou naquele momento com o término do namoro, enfim, acabou minha vida, né? Então, sim, a dor foi muito grande naquele momento. Mas por outro lado, a gente ressaltar, né, a importância de que quando a gente ensina, né, a psicoeducação ou o jovem antes dessa idade, dos 15, 16, 17, 18, ele é exposto a contextos seja em casa ou por um profissional, até próprio na psicoterapia. Quando ele tem acesso à psicoterapia, ele vai aprender também a lidar com essas emoções negativas, né? A dor, a frustração, a rejeição, o medo, a raiva. Então, em momentos de impulso, de desespero, ele vai lembrar de alguma coisa. Ou vai lembrar que ele pode conversar, que ele pode marcar terapia, que ele pode falar com alguém, que ele pode respirar, enfim, várias opções, né? E às vezes a dificuldade do adolescente é falar com os pais, né? É muito mais fácil se abrir com um estranho do que com os próprios pais dentro de casa, né? Isso. Então, às vezes interessante seria ser amigo dos amigos também dos filhos, para ter uma interação. Seria isso uma das formas da gente estar agindo com eles, para facilitar o acesso? Isso é muito bom. De você ser amigo dos amigos, né? Ser acessível a esses amigos, né? Para que eles te vejam também como um pai, uma mãe acessível, que abre a porta da tua casa, que eles estejam ali
em grupos, porque aí você também, né, se mostra flexível, não só para o filho, mas para esses amigos, né, e mostra essa abertura, né, de que, olha, eu tô aqui para o que acontecer de bom, mas também quando não estiver bem, eu também tô aqui, né, ter essa mesma abertura, né. Então, é muito importante, é um treinamento contínuo, né, dos pais e dos filhos. Como que para ti, como profissional, né? Existe essa questão da pessoa potencial, dela ter que vir até você, né? Uhum. Então, infelizmente, existe ainda um certo tabu, ou até um pouco assim, eu não vejo que ali vai me resolver o problema, né? Então, infelizmente, às vezes não chega até ti, né? Não, até ti é o profissional, que eu digo, né? Chegou, né? Ali você, na sua anamnese, já te dá aquele, esse é um potencial, né? Sim. Com certeza te dá um estalo. Como que muda, como que é a tua abordagem a partir daquele momento que você observa que é uma pessoa... Um potencial suicida, Isso. né? Isso mesmo, Alan. Através da anamnese, a gente consegue ter essas informações, né? Isso está muito relacionado, suicida, com fatores genéticos, com o ambiente. Existe um fator genético nisso? Existe um fator genético. Então, a gente considera, né? Na psicologia, a gente considera, por exemplo, se essa pessoa já teve, né? Se ela tem parentes, pai, mãe, histórico, né? A gente considera o histórico do sujeito, sim, a gente considera. E consideramos também o ambiente que essa pessoa vive, também os acessos, né, que essa pessoa tem, os tratamentos, né, a questão da saúde mental, né, é muito importante, mas quando a gente percebe tudo isso, como que a chave vira, né, como que a gente conduz? Na minha abordagem, que é a abordagem cognitiva comportamental, às vezes a gente pensa, vou no psicólogo. Ah, tá, qual psicólogo? Ah, vamos qualquer um, porque psicólogo é tudo igual, né? São todos psicólogos. Realmente, são todos psicólogos, mas o que muda é a especialidade de cada um. Então, na minha especialidade cognitiva comportamental, eu vou fazer uma leitura do sujeito de uma forma e pode ser que outro psicólogo com outra especialidade vai fazer a leitura de outra forma, né? Então, eu costumo, até seguindo o código de ética do psicólogo, só existem um ponto que a gente pode quebrar o sigilo profissional, que é quando a gente percebe que essa pessoa está em risco de vida, ou ela está planejando suicídio, né? Ou ela, enfim, ela chegou para nós e já fez tentativas, ou ela está planejando e me contou na sessão. Então, nesse caso... muito próximo de uma extremidade. Isso, nesse caso eu posso e devo sim alertar a família. Inclusive eu trabalho, eu estou, né, atuando em casos assim, que eu gosto de trabalhar dessa forma, bem próximo com a família, né? Sempre alertando a família, gosto de chamar a família para uma orientação, né? De como pode estar se comportando em casa, de como pode estar promovendo algumas coisas em casa. Então, eu conduzo dessa forma, sempre, quando necessário, quebrando o protocolo, alertando a família, e quando não é necessário, não está nesse extremo, mas eu percebo que pode acontecer, ainda assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Não abrindo informações confidenciais do paciente, mas acolhendo a família também para saber qual é a percepção da família, se existe alguma dificuldade de comunicação, para a gente estar orientando, né? Porque às vezes o sofrimento está instalado ali e é como se fosse o elefante branco na sala. Tá, né? Lá e ninguém vê. Tá lá e ninguém vê, ou todo mundo sabe que ele tá ali, mas ninguém tá falando sobre isso. Seria um tratamento familiar, então, não somente do paciente nesse caso. Isso é muito importante, né? Normalmente, eu gosto de tratar o paciente e encaminho a família para outra profissional da minha confiança, né? Inclusive, eu tenho outra profissional maravilhosa que trabalha lá no meu consultório.
é outra psicóloga, e ela atende depois das 5 horas. São os horários que ela consegue atender, né? Então, eu gosto de encaminhar para ela quando eu não consigo, né? O ideal não é a gente tratar mais de uma pessoa concomitantemente da mesma família. Então, eu atendo o paciente, ela atende a família, por exemplo, e ela vai estar cuidando deles também, né? Promovendo tudo que precisa. Então, isso é muito interessante e importante. Esse diálogo também entre vocês, quando tem essa parte, vocês conversam sobre, quando é esse caso familiar, sobre o tratamento entre vocês duas, ou tem um sigilo total nessa parte, quando tem o tratamento familiar? A gente gosta de manter o sigilo, né, porque aí ela vai ter a percepção dela sobre a família, né, e ela vai tratar da forma dela. Ser imparcial. Isso, imparcial. E eu vou tratar o meu paciente da minha forma, sabe? E isso eu acho que fica bem bacana, porque aí tanto o meu paciente fica confortável e seguro, podendo confiar em mim, né? Como sabendo que eu não estou levando as informações dele, né, para ninguém, como a família também vai ficar segura, né? Porque tá bem amparado. Então, essa é uma forma que eu acho que cabe bem, sabe, Alan? E é efetivo. Existe uma forma, eu imagino que um dos limitadores que possa levar uma pessoa ao profissional de psicologia seria as informações que eu estou levando, será que vai ficar ali? Será que ela não vai sair contando, algo nesse sentido? E é uma questão de ética profissional. Exatamente. O que é dito no consultório fica ali. Isso, o que é dito no consultório fica no consultório. Então, até a gente costuma brincar, porque lá na Mari, né, tem a nossa cachorrinha Cristal, que é uma maltese, e ela tá sempre por lá, né? Então, a gente fala, olha, a Cristal não conta nada para ninguém, né, para o paciente. Ela sempre tá por lá, mas ela é a única. Então... Tu citou o termo psicoterapia, é isso? Isso. Esse é um termo que ele, na minha visão, né, posso estar enganado, mas ele normalizou mais essa questão do chegar até o psicólogo. Você falar, se não me engano, tratando através da fala, algo nesse sentido, né? Sim. Alan, você falou uma coisa muito importante e genuína, porque psicoterapia é a terapia com o psicólogo, né? E é bem isso, né? Como a gente só pode... É que o profissional, ele só pode acessar aquilo que você quer que ele acesse, que você traz, que você verbaliza. E hoje em dia, esse termo, ele viralizou muito, porque nós temos aí as terapias alternativas, e que às vezes a pessoa fala, eu vou na terapia, eu faço terapia. Mas são terapias alternativas, né? É outro segmento, não é com psicólogo. E a psicoterapia é um termo exclusivo do psicólogo, né? Que é aquele, assim como eu, né? Que fez faculdade, terminou a faculdade, fez especialização, daí seria o psicólogo clínico, né? Que a gente chama. Mas isso que você disse ainda do sigilo, né? É exatamente isso. O ambiente é sigiloso, o que você fala no consultório fica no consultório. Como eu te disse, o profissional só pode quebrar o sigilo quando ele percebe que o paciente está em risco de vida, seja por suicídio ou outro risco, né? Ou outro risco envolvido de vida, aí ele precisa sim quebrar o sigilo, mas só nesse caso. E cada paciente tem seu prontuário e vai ter lá as suas anotações, né? Essas anotações, elas tem psicólogo que faz no computador, tem psicólogo que faz na folha de atendimento, né? Também essas anotações só podem sair do consultório quando é solicitado judicialmente, sabe? Algum caso judicial, alguma coisa assim, né? E eu gosto de manter esse cadastro lá do paciente, né, a ficha completa do paciente, até uns 5 anos, depois eu elimino, né, ou queimando esse papel, assim, dando fim nesses papéis, né, justamente por isso, pelo após sigilo. Ele ganhar alta também, isso, normalmente. Então, após ganhar alta, né, porque é para seguir, né, o protocolo do sigilo mesmo. Nessa falou o termo ganhar alta. É possível esse paciente potencial suicida ganhar alta?
Exatamente, é possível ele se tratar, seguir o tratamento correto e ter alta. É possível. Mas aí, Alan, é muito, como eu disse, né? Cada paciente é um paciente. Então, ele pode ser, sim, um potencial suicida e seguir um tratamento correto, passar um tempo com a psicoterapia, ter uma boa rede de apoio, que seriam familiares, relacionamentos afetivos, grupos sociais. Esporte é ótimo, é um fator de prevenção ao suicídio, é o esporte, contato com natureza, contato com pessoas que essa pessoa ama e que ela confia. Então, seguindo esse tratamento, ela pode sim ganhar alta em algum momento que o psicólogo se sinta seguro e veja também que ele está seguindo o tratamento, que ele está bem, que ele não tem mais esses pensamentos suicidas, não pensa nem desenvolve ideias ou planejamento suicida, é possível. Nessa tua carreira, alguma vez teve algum caso que te colocou na cabeça assim, não é o que eu quero para mim? Teve alguma chance de você desistir da psicologia? Eu sempre costumo dizer que não foi, eu não escolhi a psicologia, ela me escolheu. Desde adolescente eu tive acesso, eu tive acesso à psicoterapia antes da faculdade. E no meu tempo de faculdade, também a gente precisava ter tantas horas de psicoterapia clínica, fazendo terapia com alguma psicóloga, para se formar. Hoje eu não sei mais se é uma regra, né? Mas no meu tempo era. Então a gente precisava ter passado por psicoterapia, ter feito o tratamento e alta para ser psicóloga, né? Mas eu tive acesso antes de entrar na faculdade, e foi isso que me fez buscar o curso. Então eu costumo dizer que foi a psicologia que me escolheu, né? E não eu que escolhi ela. Depois, ao longo do curso, eu fui sendo muito reforçada nos estágios em clínica, fui me encontrando, né, naqueles estágios, e acredito que hoje a psicologia, a psicoterapia, ser psicóloga, é mais que uma profissão, sabe? Mas é um propósito mesmo de Deus para minha vida. Por atuar, você está escutando ali todos os dias os pacientes, as adversidades da vida de cada um, chega um momento que o psicólogo também precisa dessa terapia. Sim, exatamente. O psicólogo também, eu faço a cada 15 dias atualmente psicoterapia, e acho assim, essencial, porque a gente precisa, quando a gente tem alguma dúvida em algum caso, a gente pede supervisão de caso. Então, a gente tem, né, a minha mesma ainda do tempo da faculdade, e se eu tenho alguma dúvida, eu marco uma supervisão com ela e ela vai me orientar. Mas, atualmente, o meu tratamento não é para supervisão, né, mas é para mim. E eu acho necessário, sabe? Porque é o nosso momento, assim, não só de colocar os nossos medos e as nossas dificuldades na carreira, mas também enquanto sujeito, a gente expor nossas vulnerabilidades, né? Porque antes de ser psicóloga, toda psicóloga é humana, concomitantemente, né? Então, e eu acredito que é um nível de humanidade bem elevado, sabe? Para você conseguir se colocar nesse lugar de empatia, de ouvir o outro, de administrar, né, como o outro está se sentindo. Então, eu acho essencial, fundamental a psicoterapia. E a psicologia, baseada no que a gente vê hoje, e a profissão seguiu uma crescente das últimas décadas e séculos, né? Sim. E de onde está hoje vai ser cada vez mais essencial, ainda mais no contexto atual do mundo do em si, atual né? cenário mundial, né? Exatamente. É isso mesmo, Alan. Diante do atual cenário mundial, eu vejo que cada vez mais pessoas estão aderindo à psicoterapia de uma forma precoce. Então, quanto mais jovem, né, está indo mais jovem para psicoterapia, sabe? Não só crianças, adolescentes.
Crianças, pela a quantidade de transtornos de aprendizagem que existem, né, que aumentou muito, TDAH, por exemplo, né, e adolescentes e adultos. E, Alan, sabe, a psicoterapia, eu costumo dizer que são para pessoas corajosas, pessoas que têm coragem de chegar na frente do psicólogo e admitir as suas vulnerabilidades, porque falar sobre nós não é fácil. Muito difícil, né? É muito difícil, é mais fácil falar sobre o outro, uma história, um contexto, mas falar sobre nós, quem nós somos, isso exige muita coragem, né? Então, saber quem você é, por que você se comporta como você se comporta, quais são os seus sentimentos, como a forma que você responde aos problemas, aos conflitos, ou aos momentos bons. Isso é difícil. E é um desafio para o profissional conseguir alcançar isso, às vezes, do paciente, porque cada paciente é uma situação. Exatamente. Uhum. A gente vê que hoje, atualmente, vamos pensar na evolução humana, cada vez vai se reduzindo aquele trabalho mais braçal e cada vez mais é o trabalho mental, né? Isso. Então, por isso que acaba exigindo também, né? Pensando no trabalho, ele vai te exigir muito mais do teu psicológico. Isso, exatamente, o esgotamento, né, mental, quantas pessoas estão afastadas do trabalho por estresse, por burnout, né, que é um transtorno. Algo muito atual também, né? Isso, que é desencadeado justamente no trabalho, né, pelo estresse elevado. Então, quantas pessoas estão em afastamento, né, por questões mentais? Por isso é muito assim, eu vejo, né, não porque eu sou psicóloga, mas eu acho essencial. É uma série de fatores para que a nossa saúde mental, ela esteja equilibrada, minimamente equilibrada. Então, seria psicoterapia clínica com psicólogo, atividade física constante. Quanto mais constante e frequência, melhor, na atividade física, da preferência da pessoa. Contato com a natureza é muito bom, é revigorante, é indicado. Convivência social com as pessoas que você ama, né? Então, o tempo em família, o tempo de qualidade em família, o tempo de mesa, a gente costuma dizer, que é isso que a gente está fazendo hoje, né? De sentar, conversar, olhar nos olhos e agora nós vamos fazer isso, o que é importante para nós. Depois, cada um vai fazer vai seguir as suas obrigações do dia. Mas como é importante, essencial não só para o adulto, pai, mãe, mas o adolescente, a criança, ver e participar desse tempo de mesa, seja uma refeição ao dia juntos, né? Não precisa ser o ideal, que seriam todas, que a gente sabe que é difícil, mas seja o café da manhã ou o almoço ou a janta em família, onde eles possam contar como foi o dia, os pais possam contar como foi seu dia. E além de tudo, né, quando a criança está falando, ela conta como foi o dia e como você se sentiu. Pode ser que aconteceu uma coisa boa ou ruim, né? E como você se sentiu, como que você respondeu a isso, o que você acha disso? Porque aí você está validando também os sentimentos dessa criança e as opiniões dela, né? E você, claro, você vai dar a sua opinião como pai, como mãe, vai corrigir, vai explicar, mas ela está ali participando daquele tempo de mesa. Isso é fundamental. Agora, amanhã e sempre. É uma coisa que não vai mudar. E ela vai levar esse modelo para a família dela, né, para o futuro, para os seus filhos, né? Então, eu falo não só como psicóloga, mas como mãe, que vale muito a pena você ter o tempo de mesa, sabe? Seja café da manhã, ou almoço, ou janta, né? Se você conseguir fazer um momento desses, priorizando a sua família, o que é importante, né? Cada família tem uma configuração e tem algumas coisas que são importantes para algumas, para outras não. Tem uma crença, tem uma religião, tudo bem. Você vai colocar o que é importante para tu naquele momento, né? Pode ser só uma conversa sobre o dia e comer juntos. Pode ser numa refeição dessa que você acaba pegando um gatilho também, né? Exatamente. Nessa parte, né? Tá identificando o problema. Isso, assim você vai conhecer melhor teu filho, vai saber o que está acontecendo na escola, vai saber o nome dos colegas, vai saber como ele reage, né? Como que ele reage quando é
contrariado, quando é irado, quando é provocado. Ver como fica notória assim, uma mudança cultural que a gente vê, vamos dizer assim, no nosso país, né? Pelo menos a gente escuta muito nossos pais, nossos avós, a hora do jantar, tá todo mundo junto, a hora do almoço, tá todo mundo junto. E é irônico porque as famílias eram maior, né? Isso, hoje, e conseguiam. Hoje nossas famílias são menores. E se perde um pouco disso, né? Porque parece que está se perdendo algo cultural. E como a gente falou, se a gente não ensinar isso para nossos filhos agora, eles não vão conseguir, né? Isso, eles não vão conseguir replicar esse comportamento, né? Que é essencial. Na verdade, é o que importa. Pensando no nosso legado, né? O que a gente quer deixar? Qual que é o nosso legado? O que importa? O que importa, né? Essa correria, essa agenda lotada. Será que isso é tão importante assim? Porque o que importa é aquilo que agrega valor, né? Que agrega valor, que fala sobre nós, do nosso legado, o que a gente vai deixar para eles. Nem sempre é o valor financeiro, né? Isso, às vezes, né? A gente pensa que é o valor financeiro, eles ficarem bem estabilizados, né? Mas e os valores morais, que dependem exclusivamente de nós, passar para eles, né? O que a gente está fazendo? Será que a gente está fazendo isso? Então, eu acho que isso é essencial. O mais tempo de mesa e menos tempo de tela. Aumenta o tempo de mesa e diminui o de tela. Tu falou ali de um combo que ajudaria a remediar isso. E tu vê, não são coisas inacessíveis, né? Não, são coisas física, que todo mundo tem acesso. A união da família. Exatamente, porque, Alan, a atividade física, a gente não está falando necessariamente de uma academia. Claro que qualquer tipo. Uma caminhada ao ar livre, corrida. Isso, olha, tem tanta coisa, né? Hoje em dia, basta você ter um tênis, né? E a gente viu que existem já corridas de chinelo, que podem ser efetivas. Você passa nas casas, as crianças estão ali, ó, celularzinho na mão, quando estão 2, 3 ali, e joguinho, né? Às vezes não tem nem conversa entre elas. Isso, às vezes nem conversam, né? Exatamente, né? Isso é preocupante. Mas essa sensação de ver as crianças jogando bola, isso dá uma alegria, né? Uma coisa tão gostosa, né? De ver eles brincando. E quando não tiver, assim, perigo, não tem por que isso não acontecer, né? É tão essencial, né, que a gente possa expor eles também ao que é bom de verdade, né? Ao que é de verdade. Que é real, né? Que é real, que está aqui, né? E não só a tela, porque a tela, claro, ela traz coisas que eu acredito que é incomparável. O prazer que eles sentem nesses jogos e conectados é incomparável, porque produz muito hormônio da felicidade, produz assim uma explosão no cérebro deles, porque é muita coisa. Então, não tem como concorrer com isso. Sim. Mas tem como limitar, né? Como equilibrar também. Já que, só para a gente seguir um pouco mais dessa linha do Setembro Amarelo, a gente falou muito do adolescente e da criança. Sim. Mas vamos falar do que é atual e que vai cada vez ser mais que a nossa população idosa. Cada vez ela vai aumentar mais. E é engraçado, não é o termo, mas chama a atenção de como aumentou também o número de suicídio entre idosos. Entre idosos. Como eu falei, é uma população que ela só vai crescer, né? Uhum. Como que a psicologia também pode ajudar nessa faixa etária, na população que vai envelhecer? Isso. Então, Alan, hoje em dia a gente já conta e já vê muito, se depara com idosos que vão na academia, fazem caminhadas, né? E eu acho que isso é bem legal. Então, seria o mesmo combo do adulto, sabe? Uhum. Só que, claro, com limitações diferentes, né? O combo que a gente diz são os fatores favoráveis, né? Fatores indicados para a saúde mental, sabe? Não os fatores de risco, né? Mas os de prevenção. Então, seria realmente a gente estar sempre preocupado com esse idoso no sentido assim, medicação correta, tratamento adequado, atividade física com limitações, né? Mas estar expondo esse idoso à atividade física, esse idoso ter uma rede de apoio que possa olhar, que possa monitorar, né? Que possa cuidar da questão dos medicamentos, a alimentação tanto infantil, na adolescência e na vida
do idoso também, né? O idoso precisa de um monitoramento muito parecido com a fase infantil, né? De alguém estar cuidando, estimulando para comer certo, beber água, fazer atividade física. Então, eu vejo essa diferença, sabe, Alan? Do idoso, que ele precisa ser monitorado, cuidado, estimulado. Tanto quanto a criança, né? Exatamente. Volta a ser criança novamente, né? A atenção dos filhos vira para os pais aí, inverte a situação. Na verdade, como eu falei inicialmente, se você fosse seguir cada linha, né, você teria muito a abordar no idoso, na criança. Então, acho que aqui, nessa questão do suicídio, a gente abordou um pouco mais panorâmico de tudo que é atual, né? Isso. Infelizmente, o suicídio não é um negócio que é recente, né? É algo que é difícil de você remediar totalmente, né? Mas a psicologia parece ser o melhor remédio, né? Eu acredito que sim, e é importante sempre lembrar que a psicologia é uma ciência para todos. Todos podem ter acesso hoje em dia a um psicólogo, né? Ao psicólogo clínico, mesmo que não tenha condições em ir no psicólogo clínico particular, mas nós temos no nosso município também psicólogos da saúde municipal. Então, é sempre importante falar, buscar ajuda e acreditar que o buscar ajuda é sinônimo de coragem e não de fracasso pessoal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jaque, a gente agradece pela tua presença, por vir explanar um pouco mais sobre esse tema muito importante, né? Que a nossa sociedade possa cada vez mais ter acesso à psicologia, ao tratamento, à psicoterapia, né? E as tuas considerações finais. Obrigado, eu que agradeço a todos, a vocês, né? E agradeço de estar aqui, um canal de informação, de comunicação muito importante para o nosso município. E também eu deixo esse recado da importância de buscar ajuda, da prevenção, né? E que a psicoterapia é para todos e todos podem ter acesso a falar, a buscar ajuda. Pode passar para nós aí os canais onde a gente consegue acompanhar o teu trabalho também? Sim. Então, é a Amari Consultório de Psicologia. Nós temos o Instagram da Amari. E, como eu disse, o meu consultório fica localizado na rua Isidoro Lírio Flá, 654, aqui em Marmeleiro. Bem fácil acesso, porque é na rua que fica atrás do Colégio Tom, anexo à minha casa. E o telefone para contato é 999 006645. Obrigado, Jaque. Obrigado, meu parceiro Ernesto. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Pode Até 30, o podcast de Marmeleiro. Aqui você conhece os profissionais da nossa cidade. Até o próximo episódio.